Afinal de contas, o que nos confirma o profeta Ezequiel a respeito de Jó? E analisando o livro de Jó, com base em que nós podemos contextualizá-lo na época dos patriarcas? Qual estilo literal foi utilizado aqui para a escrita do livro de Jó? E por que existem tantas metáforas nesse livro? E qual foi a principal questão aqui apresentada no livro de Jó? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. E, um minutinho, antes de eu chamar aqui a vinheta, lembre-se que nós temos aqui o nosso quiz. Então, o nosso quiz está elaborado pelo nosso querido amigo e presbítero Lailton Alves. São 10 perguntas que você vai poder aí estar testando o seu conhecimento acerca do tema. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link direto para lá. Não esquece de fazer, tá? Agora sim, vamos para a vinheta. A paz do Senhor é você, eu espero que você esteja bem. Mais uma vez, nesse ensejo, aproveito para agradecer a Deus essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, iniciando um novo trimestre. Dessa vez, o 4º e último trimestre desse ano de 2020. A nossa nova lição, eu vou colocar a capa aí para vocês, a lição está muito bonita, muito bem elaborada. A nossa lição tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. E o comentarista dessa lição é o pastor José Gonçalves. Pastor esse que é escritor, é comentarista também, conferencista e membro da Comissão Apologética da CGADB, da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então, iniciando mais esse novo desafio, esse novo intento, onde nós vamos estar aqui com a EBD Sinopse. E o que seria essa EBD Sinopse? É uma repaginada no quadro do estudo bíblico, porque entendemos que a nomenclatura poderia dar uma conotação bem diferente da proposta do trabalho. Explico. Quando eu falei estudo bíblico, daria um sentido mais lato, mais amplo ao nosso tema aqui abordado. Ou seja, eu teria que ser bem mais profundo para ter a característica de estudo. Portanto, a finalidade aqui é que nós tenhamos uma visão panorâmica sobre o assunto tratado na escola bíblica dominical. Portanto, o nome mais adequado, mais apropriado, assim acordado por nós aqui do Plena Gestão, foi a EBD Sinopse, que a partir de agora vai acompanhar aqui todo sábado, vai estar com vocês às 8 horas, sendo ministrado uma pequena sinopse aqui da abordagem da escola bíblica dominical. Feito esses acertos já apresentado aqui, o nosso novo trimestre, vamos iniciar agora na nossa liturgia como de costume. Então, eu já peço aqui que você abra a sua Bíblia ou abra seu material e leia junto comigo a leitura oficial de hoje, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora nós temos uma menção aqui a Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20. Vamos acompanhar aqui junto comigo. Ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pare um pouco aí agora, uma situação bem atípica aqui no canal.
a questão do texto áureo é justamente esse último versículo que nós lemos, o versículo de número 11 do capítulo 5 do livro de Tiago. Então, mais uma vez, vamos reforçar a leitura, né, para ajudar também na memorização. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, na nossa verdade prática aqui hoje, é trazer que o livro de Jó não é somente uma preciosidade literária universal. Ela também é um livro em que o próprio Deus responde questões importantes para o ser humano. E os objetivos é justamente esse. Primeiro, mostrar que é possível que, a partir da abordagem, da linguagem e alguns dados extraídos dos livros de Jó, dentro do contexto dessas narrativas, entendermos qual foi o período e o contexto em que Jó viveu. Especificar também qual foi o gênero literário aqui utilizado pelo escritor. E identificar qual foi o principal propósito da mensagem. Então, como ponto central da nossa lição, nós temos aqui que o livro de Jó é onde Deus responde essas questões tão relevantes na nossa vida. Vamos iniciar agora a nossa abordagem no primeiro tópico da aula de hoje, que é a autoria, o local e a data do livro de Jó. Não existe um consenso nem entre os teólogos, nem na palavra de Deus, em quem foi o escritor. Alguns nomes foram aqui levantados, como Moisés, como o próprio Eliú, como Salomão, Ezequias, Isaías ou talvez o próprio Esdras, ou por que não dizer uma prática tão comum naquela época, o próprio Jó. Então, não se tem aqui uma definição de quem de fato foi o autor deste livro. Mas é necessário aqui assentar que Jó não é tão somente uma pessoa fictícia, sendo uma pessoa aqui real, uma pessoa histórica. Então, com base em que nós podemos dizer isso? Com base no que confirmou Ezequiel no capítulo 14, versículo 14, onde coloca ao lado de Noé e Daniel a pessoa do Jó. E Tiago também, asseverando a questão da perseverança, tratando sobre esse assunto, lá no seu capítulo 5, versículo 11, ele elenca também a pessoa de Jó, mostrando assim a uniformidade da inspiração e do conhecimento que esses homens de Deus tinham da pessoa real de Jó. Então, qual foi a época de Jó aqui mencionada? Com base nos relatos do próprio livro, nós podemos citar que foi o período patriarcal. Por quê? Porque as características da própria liturgia de Jó levavam em consideração o período antes de Moisés, antes da lei mosaica. E explico. É como sacerdote, Jó sacrificava para Deus, já se precavendo acaso seus filhos tivessem pecado contra o Senhor, ainda que em pensamento. Ou seja, ele representava os filhos quanto à remissão dos pecados deles. Isso é uma das características do período patriarcal. A outra é que as filhas de Jó, elas eram herdeiras, o que não acontecia depois da lei mosaica. E a questão também de um termo chamado aqui de quesita, que é um termo que refere à peça de dinheiro, que só é mencionada no livro de Gênesis e no livro de Josué, fechando assim o nosso local onde praticamente nós podemos entender que a época em que Jó viveu foi a época dos patriarcas. Existem também algumas considerações aqui que eu gostaria de pontuar, não me aprofundando, é claro, por se tratar de uma sinopse. Mas, em questão do autor, alguns teólogos colocam como uma concha de retalho, dizem que não foi uma única pessoa que escreveu. Porque ele está estruturado de uma maneira que daqui a pouco nós vamos abordar, que dá para perceber que, por exemplo, uma pessoa curiosa que entra quase no finalzinho da história, desse livro de 42 capítulos, guarda essa informação, você vai precisar para fazer o quiz. Neste livro, nós temos aqui duas praticamente predominantes estilos de escrita, e daqui a pouco nós vamos abordar elas. Mas
Eliú entra depois do diálogo com os três amigos. Então, por Eliú ser inserido após, eles acreditam que não teria sido os mesmos escritores na ocasião que tivessem escrito esse livro. Mas, porém, alguns outros teólogos rebatem esse argumento. Por quê? Baseado nisso, nós também não poderíamos dizer que Satanás não estaria agindo ainda, que não nos primeiros capítulos. A atividade maligna do adversário, apesar de ela ter sido muito evidenciada ao começo da história, ela se encontra subentendida no decorrer da poesia aqui, do estilo poético do livro de Jó. Então, dentro disso, dito isso, nós agora vamos para o segundo tópico da lição. E nesse segundo tópico nós vamos ver a estrutura literária do livro de Jó. E qual seria essa estrutura? Seria a estrutura de prosa, poesia e prosa, nessa mesma ordem. Por quê? Porque os primeiros 2 capítulos do livro de Jó, eles estão estruturados em formato de prosa. Porém, existe uma longa poesia até o capítulo final do livro de Jó. E é nesse final que encerramos com outra prosa. Então teremos uma prosa, uma longa poesia e depois a outra prosa. E quanto à organização, nós temos 5 pontos principais que nós poderíamos dividir esse livro. O primeiro é o monólogo de Jó, é o início, é o prólogo da história. O segundo, nós temos o diálogo, o ciclo de 3 diálogos dos 3 amigos de Jó, que é o Elifas, o Bildade e o Zofar. Depois dessas conversas, nós temos aqui o discurso de Eliú. Depois nós temos, por fim, a humilhação e a restauração de Jó. E quanto à abundância das figuras de linguagem, nós vamos ouvir falar da questão das metáforas. Por que existem tantas metáforas? Metáforas é um recurso linguístico que se utiliza o escritor para dar mais cor, mais vida ao texto. Onde ele faz aqui, por exemplo, naquela situação onde ele compara o vai e vem do tecelão com a brevidade da vida. Então, essa característica poética e única do livro de Jó, né, é tão gritante nesse livro. E também se usar do paralelismo, usar coisas de semelhança, de conotações, para abordar determinados temas similares. Então nós temos essas 2 figuras aqui predominantes, as metáforas e o paralelismo. E já subindo aqui para alguns apontamentos nessa lição, né, nós temos aqui algumas colocações a fazer muito rápidas acerca do próprio Jó. Porque Jó, além das informações que já foram passadas, uma coisa que veio agora na minha mente, que eu me recordei que alguns teólogos entendem que ele era filho de Isacar, um dos filhos de Jacó, de Israel, que teria vivido no período, inclusive, quando ele foi provado, ele já tinha uma certa idade, aproximadamente os seus 70 anos, e depois da aprovação viveu mais 140 anos. Então perceba que o tempo de vida de Jó foi igualmente extenso como os patriarcas. Isso também poderia ser mais um argumento, mais um fato que nos colocaria Jó na mesma época em que viveram os patriarcas. E agora sobre a natureza da mensagem. O que é que nós temos a saber sobre a natureza da mensagem? É a principal questão aqui abordada no livro de Jó é por que o sofrimento do justo. Se Deus é bom, por que ele permite que o justo sofra? E mais, uma pergunta reversa. Por que os injustos prosperam? Não é uma pergunta inversamente aqui, uma pergunta proporcional inversa aqui, no caso. As aversas aqui, nós podemos entender o contrário, né? Por que os justos prosperam? Por que eu digo, parece que fiz uma confusão agora, vamos esclarecer. Por que o justo sofre e o injusto prospera? Agora ficou melhor, né? Então, dito essa pergunta, esse questionamento, né, que muitas vezes é até pretexto para que as pessoas não acreditem na própria existência de Deus, ou se Deus existe, para quem não crê que ele exista, ele seja indiferente com a condição humana.
é uma das questões mais não só teológicas quanto filosóficas, das grandes questões que o ser humano pode passar durante a sua vida. Outra questão interessante que nós podemos aqui extrair do texto é a existência existe uma bondade desinteressada. A teoria do diabo levantada no livro de Jó é simplesmente a que Jó adora ao Senhor, porque o Senhor faz barganha com Jó. O Senhor abençoa Jó. Jó tinha vários bens, Jó tinha uma família numerosa, Jó tinha prosperidade e saúde. Por que Jó não adoraria a esse Deus? Portanto, a tese do inimigo, a tese de Satanás, do adversário, era essa. Se Deus tirasse isso de Jó, Jó blasfemaria contra ele. Então é uma questão bastante filosófica que nos faz pensar até quando e até certo ponto, onde é que o ser humano quer fazer barganha com o Senhor, colocar o Senhor na parede para obter algum privilégio, alguma conquista, alguma vitória, em detrimento de fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Eu não sei se você me entendeu bem, ou se eu fiz bem esclarecido. Outra questão interessante é, pode o homem compreender a Deus? E aqui a questão toda, ela permeia não acerca da compreensão de Deus, mas acerca da experimentação com Deus. Jó, ainda que tivesse perdido tudo materialmente, perdido sua saúde, perdido sua família, seus bens, até mesmo seus amigos, que vieram consolar e acabaram sendo algozes de Jó, porque aqui, como bem acentua muitos teólogos, imperava a cultura da vergonha, ou seja, ter um bom nome aqui era fundamental. A honra e a vergonha, ela era muito enfatizada nessa época. Então, não era só preciso que Jó tivesse a convicção do seu estado para com Deus, mas era necessário que os outros da comunidade percebessem isso. Porque na mentalidade dos amigos de Jó, ele só poderia estar nessa situação devido a um castigo por um pecado oculto. Porque sendo Deus justo, não usaria de injustiça para com um justo. E vamos segurar um pouquinho aqui para não dar muito spoiler. E essas questões são as que são aqui abordadas. A última análise que eu faço aqui, da primeira aula dessa lição, é que a preocupação foi justamente essa: enfatizar que a importância do livro é inquestionável. O livro é divinamente inspirado. Deus inspirou o escritor deste livro para que ele chegasse às nossas mãos, não só como uma obra primorosa da literatura universal, mas um lembrete, da nossa confiança que devemos ter para com Deus. E é por isso que nós já começamos pelo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ela divinamente inspirada. Então nós não temos dúvidas que foi o Senhor Deus que inspirou o livro de Jó. Então, meus amados, este foi a nossa primeira abordagem aqui sobre esse tema. Nós vamos aprofundar bastante, essa temática sobre o livro de Jó. Estaremos submergidos aqui, vamos submergir neste livro. Um livro que mexe com o nosso emocional. Muitas questões filosóficas aqui serão tratadas à medida que nós formos caminhando com o assunto. Eu espero que você tenha gostado desta aula de hoje, que você tenha entendido. E agora, com a nossa volta aí às aulas presenciais, se você ficou com alguma dúvida ou se você ficou com algum questionamento, anota essa dúvida e leva para o professor da escola dominical, que ele vai estar aí, eu acredito que com toda a alegria, para te receber e para tirar essa dúvida. E se você não é inscrito no canal, não esquece. Aqui embaixo, aqui, naquele botãozinho aqui, eu acho que é a esquerda, se inscreva para que você seja aí avisado sobre as nossas novas postagens. E para você também dar um incentivo aqui para a gente no canal. Divulgue para mais pessoas, para que nós possamos levar essa forma, essa abordagem mais sucinta, o sumo da palavra de Deus para a vida das pessoas.
E eu desejo que o Senhor Deus esteja com as mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, guardando a nossa entrada e a nossa saída durante toda essa semana. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical aqui, Sinopse. Um grande abraço do irmão Edgar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.